ali, radiotv.com. Informações e entretenimento de Bebedouro para o mundo. Bom dia. Começa agora. Aqui Ali Notícias. Aqui Ali radiotv.com. Aqui Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. As últimas do esporte. Aqui Ali Notícias. Os destaques do dia. Mega Sena tem prêmio acumulado em 45 milhões de reais. As principais notícias nacionais nesta quarta-feira. Empresários podem se inscrever para receber um agente de inovação em seu negócio. Quase no fim o prazo para utilizar créditos da nota fiscal paulista para abatimento do IPVA. 2 dias sem coleta de lixo em Bebedouro. Cooper Citrus dá continuidade à Semana Digital de Tecnologia e Inovação. Transferido facultativo municipal em Bebedouro. Números atualizados da Covid-19 em Bebedouro. Consumo local é o tema do editorial. Os resultados dos jogos de ontem pelos principais certames de futebol pelo Brasil. Inter de Bebedouro perde por 2-1 para o 15 de Jaú pela 4ª rodada da segundona. Quarta-feira, 28 de outubro, primavera brasileira, lua crescente. Este é o dia de número 302 de 2020. Aqui Ali Notícias, edição número 4.986. Uma produção Irra Comunicação. Apresentação Eduardo e Carol Irra. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O CPP coloca à sua disposição uma bem estruturada área de lazer e esportes com piscinas, quadras, campo de futsal social, salão de festas, parque infantil e lanchonete. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que também é causador da chikungunya e do Zika vírus. Cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em consequência da dengue. Por isso, é primordial uma ação do governo, juntamente com a população, para higienizar esse mal que nos assombra. Faça a sua parte. Não deixe água parada. Jogue fora pneus velhos. Vire garrafas de boca para baixo. E evite o acúmulo de água em jardins. Não se esqueça também de manter fechadas as tampas de caixas d'água. Essa é uma luta de todos. Vamos juntos contra a dengue. A edição de outubro da Aqui Ali está super especial. São 2 capas diferenciadas com jovens empreendedores. As amigas Natália Lorenzini e Janaína Pijorim investem em moda e consumo consciente com a Madame Tem. O cantor e compositor Rafa Valverde está à frente da banda Reprise e de diversos projetos na área musical e de comunicação via redes sociais. Confira também a inauguração da Amazing Fashion, loja de moda feminina, e as orientações do Dr. João Carlos Odenick Júnior sobre armas de fogo. Na página Estilo, Laís Santin aborda o vai e volta da moda ao longo dos anos e a respeito das tendências nesta estação. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, como o medo influencia os comportamentos. Seus cabelos caem? A dermatologista doutora Iane Batista faz observações sobre os tratamentos e os cuidados para evitar a queda dos fios. Aqui e Ali, a sua revista de Bebedouro e região. Aqui e Ali Notícias, previsão do tempo, comemorações, santo do dia.
Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Nesta quarta-feira em Bebedouro e na microrregião. O pôr do sol se dará às 6 horas e 22 minutos. Temperatura máxima de 34 graus. Umidade relativa no ar 73%. Para amanhã, quinta-feira, sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura máxima de 32 graus e mínima de 22. Comemoram-se hoje, 28 de outubro, o Dia do Servidor Público, dia do início da Semana de Prevenção contra Doenças do Coração e o Dia da Independência da Checoslováquia em 1960, cuja capital é Praga. Hoje, 28 de outubro, é o dia de São Judas Tadeu. O santo das causas perdidas começou a ser venerado na Idade Média. Seu nome já foi muitas vezes confundido com o de Judas Iscariotes, o traidor de Jesus. Tadeu foi um dos 12 apóstolos que pregou o evangelho junto com Simão na Síria e na Mesopotâmia. Ele foi irmão de outro apóstolo, Tiago. Judas sofreu martírio na Pérsia. Um dos santos mais populares do Brasil, Judas é lembrado em situações de desespero. Em Bebedouro, a paróquia de São Judas Tadeu fica no Jardim das Laranjeiras, na Zona Leste. Agora, os fatos que marcaram o dia pelo mundo. A imprensa fazendo a memória da informação. Os acontecimentos ao longo dos anos no dia de hoje. No dia 28 de outubro de 1937, a escritora Raquel de Queiroz foi presa em Fortaleza, acusada de ser comunista. Exemplares de seus romances foram queimados. Em 28 de outubro de 1972, pela primeira vez, o Brasil exportou sal refinado. Foram vendidas 5 toneladas para a Nigéria. No dia 28 de outubro de 1985, o Brasil ganhou o Campeonato Mundial de Futsal pela segunda vez, ao derrotar a seleção da Espanha por 3-1. Em 28 de outubro de 1998, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostrou que a seca na Amazônia era maior em 118 anos. E no dia 28 de outubro de 2001, o SBT estreou o reality show Casa dos Artistas, criando uma polêmica sobre direitos autorais e derrotando a Globo no Ibope. Aqui e ali, radiotv.com. As apostas em casas lotéricas ou pela internet para o concurso 2311 da Mega Sena podem ser feitas até às 7 da noite de hoje. A aposta mínima custa R$ 4,50. O sorteio também será realizado hoje, mas às 8 da noite. O valor previsto para quem acertar as 6 dezenas é de R$ 45 milhões. Boa sorte! As principais notícias nacionais nesta quarta-feira. Instituído no ano passado e prometido pelo governo, o 13º salário para os beneficiários do Bolsa Família pode não ser pago este ano. Segundo o Ministério da Economia, não há previsão até o momento de pagamento da parcela. Para que o benefício fosse assegurado em 2020, seria necessário uma nova medida provisória ou envio de um projeto de lei para o Congresso aprovar. O Tribunal Superior Eleitoral aprova por unanimidade o envio de tropas federais a 345 localidades em 7 estados: Acre, Amapá, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio Grande do Norte, Tocantins, durante o período que é o primeiro turno das eleições municipais, marcado para 15 de novembro.
Os militares das Forças Armadas vão atuar para garantir a segurança durante a votação e a apuração dos votos. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, e o diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandre, apresentaram ao TSE o plano de segurança para o pleito deste ano. Entre outros pontos, o plano prevê o uso de drones para tentar coibir crimes como compra de voto, boca de urna e transporte irregular de eleitores. O Hospital Federal de Bom Sucesso terá todos os pacientes internados na unidade transferidos para outros hospitais por recomendação do Corpo de Bombeiros. Na noite desta terça-feira, o Ministério da Saúde informou que subiu para 3 o número de mortes em consequência do incêndio. No início da pandemia, o complexo hospitalar chegou a ser anunciado como centro de referência para o tratamento de coronavírus. Mas o hospital, que é a maior unidade de saúde do Rio de Janeiro em volume de atendimentos, tem enfrentado problemas nos últimos anos. Um relatório da Defensoria Pública da União de 2019 alertava para problemas na estrutura de combate a incêndios. O projeto da terceira rodada do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, prevê juros maiores e limite de crédito menor. Pela proposta, taxa da linha emergencial passará dos atuais 3,25% ao ano para 8%. O projeto foi protocolado após negociação com o governo e os bancos e pode ser votado no Senado na semana que vem por meio de sessão virtual. Se aprovado, o texto seguirá para a Câmara. O Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, se reunirá nesta quarta e a previsão de analistas é que a taxa básica de juros, a Selic, seja mantida em 2% ao ano, menor percentual da série histórica. A decisão será anunciada por volta das 6 horas da tarde. A Justiça Federal adiou a análise do pedido de afastamento de Ricardo Salles do cargo de ministro do Meio Ambiente. O julgamento deveria ter ocorrido ontem, mas foi transferido para o dia 3 de novembro. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, não deu detalhes do motivo do adiamento. O pedido de afastamento foi movido pelo Ministério Público Federal em julho. Segundo o órgão, Salles promoveu uma desestruturação dolosa das estruturas de proteção ao meio ambiente. O ministro nega as acusações e diz que o pedido é uma tentativa de interferir em políticas públicas. Aqui Ali Notícias, pelo canal online aquialiradiotv.com. Mês das Crianças na Tuto Belo, com muitas atrações, variedades em presentes e formas de pagamento estendidas. Nas compras acima de R$50, concorra ao final do mês a um vale-compras de R$300. A Tuto Belo oferece 10 vales-compra para você, cliente de Bebedouro e de toda a região. Na Tuto Belo, preços mais que especiais em vestidos de vários tamanhos e modelos. Também em conjunto de regatas e muitas novidades em moda adulto, feminina e masculina. O atendimento também é pelo sistema de delivery. Tuto Belo, loja completa e amplo estacionamento para sua comodidade. À disposição na Coronel João Manuel 839, Centro Bebedouro. Telefone 17 3342 7272. Dirija-se à loja de máscara e siga as orientações dos decretos governamentais para você ficar protegido do novo coronavírus. Aqui Ali Notícias, informação e cultura na sua manhã. Na
volta do intervalo, empresários podem se inscrever para receber um agente de inovação em seu negócio. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raufurquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. Aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. Se você tem problema de visão, Só o Bira tem a solução. Ligue 98100-9787 e conheça a solução para o seu problema de visão. Ligue 98100-9787 e agendaremos sua consulta com um super desconto no oftalmo de sua preferência. Porque sabe quem tem a solução para o seu problema de visão? Só o Bira. Só o Bira. Só o Bira tem a solução. 981009787, a solução para a sua boa visão. Bira Vieira, a melhor rede de óticas da região. Bebedouro, Monte Azul e Rio Preto. Aqui Ali Notícias. O que acontece na sua cidade? O programa Agentes Locais de Inovação, ALI, do Sebrae, está com inscrições abertas para empresários interessados em melhorar o desempenho de sua empresa por meio da implantação de soluções inovadoras para seu negócio. Para participar é importante possuir CNPJ e registro como microempresa ME ou empresa de pequeno porte EPP e ter interesse em receber o acompanhamento de um agente gratuitamente durante 3 meses a partir de novembro. Para participar, acesse www.bit.ly/ali-2020 e preencha o autodiagnóstico de sua empresa. A partir disso, um agente local de inovação, o ALI, entrará em contato para dar início à aplicação da metodologia do programa ALI. O objetivo é promover a inovação na empresa para reduzir os custos e aumentar o faturamento a partir da instrumentalização e experimentação de ferramentas ágeis e do compartilhamento de experiências entre empresários. A metodologia do programa pode ser aplicada pela empresa em 2 momentos: no desenvolvimento de novas soluções para o mercado, quando a empresa identifica a necessidade de desenvolver novos produtos e serviços para atender à necessidade dos clientes, e quando constatada a necessidade de aperfeiçoar processos internos para aumentar a produtividade do seu negócio. O programa será realizado ao longo de 10 encontros entre o agente local de inovação e os empresários participantes. Eles são bolsistas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, selecionados e capacitados pelo Sebrae São Paulo para realizar a implantação e o acompanhamento das inovações nas empresas. Mais informações pelo e-mail programa ali@sebraesp.com.br.
Aqui Ali Notícias, em seu canal da web, informação e cultura que fazem você voar mais alto. Esta é a última semana em que os usuários cadastrados no programa Nota Fiscal Paulista podem utilizar os seus créditos para abatimento do IPVA de 2021. Outubro é o último período do ano em que os consumidores podem usar seu crédito com essa finalidade. Neste caso, é preciso fazer essa opção no site da Nota Fiscal Paulista em portal.fazenda.sp.gov.br/serviços/NFP, até a data limite de 31 de outubro, sábado. Para isso é preciso fazer o cadastro no sistema da Nota Fiscal Paulista e solicitar essa opção. O veículo deve estar no nome do usuário cadastrado no programa para que a opção seja válida. O consumidor pode escolher qual o valor integral ou parcial se deseja enviar para o abatimento. Caso envie mais do que é necessário para a quitação, o dinheiro será restituído na conta corrente da Nota Fiscal Paulista. Em outubro de 2019, 46.645 consumidores realizaram a solicitação para o abatimento do IPVA deste ano, totalizando R$4.480.000. Compromisso com a comunidade, a sua fonte segura de informação. Internet top de linha para toda a família e a sua empresa. Escolha a MD Brasil, qualidade em telecomunicações e tecnologia da informação. Velocidade na conexão é com a MD Brasil. Assistência técnica e atendimento rápido e personalizado. MD Brasil TI Telecom, do Centro de Bebedouro para o Mundo. Rua Vicente Pascoal, 332, telefone 3344-7277. Aqui Ali Notícias. O que acontece na sua cidade? Na volta do intervalo, atenção, 2 dias sem coleta de lixo em Bebedouro. A edição de outubro da Aqui Ali está super especial. São 2 capas diferenciadas com jovens empreendedores. As amigas Natália Lorenzini e Janaína Pijorim investem em moda e consumo consciente com a Madame Tem. O cantor e compositor Rafa Valverde está à frente da banda Reprise e de diversos projetos na área musical e de comunicação via redes sociais. Confira também a inauguração da Amazing Fashion, loja de moda feminina, e as orientações do Dr. João Carlos Odenick Júnior sobre armas de fogo. Na página Estilo, Laís Santinha aborda o vai e volta da moda ao longo dos anos e a respeito das tendências nessa estação. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, como o medo influencia os comportamentos. Seus cabelos caem? A dermatologista doutora Eliane Batista faz observações sobre os tratamentos e os cuidados para evitar a queda dos fios. Aqui Ali, a sua revista de Bebedouro e região. Preste atenção. Agora uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Algum familiar ou pessoa mais próxima de você está com suspeita de uma doença respiratória? Então, procure manter ambientes bem arejados. Para isso, abra portas e janelas para permitir a perfeita circulação do ar. Você ouviu uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar,
pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Aqui e ali, multipercursos mundo afora. Na sexta e na segunda-feira, dias 30 de outubro e 2 de novembro, não será realizada coleta de lixo domiciliar em Bebedouro. Também não haverá expediente na prefeitura, em secretarias e em seus órgãos, em departamentos e em coordenadorias. Nesses 2 dias, também não funcionarão as 3 autarquias SAEB, SAZEMB e IMESB. É que no dia 30 será comemorado o Dia do Servidor Público, transferido da data oficial, 28/10, portanto hoje, e em 2 de novembro é feriado municipal, feriado nacional comemorativo municipal comemorativo de finados, quando o cemitério São João Batista estará aberto para visitas às sepulturas por parentes e amigos. Em relação à coleta de lixo, na realidade, não são apenas 2 dias sem a coleta, sexta-feira e segunda, mas sábado e domingo também não haverá coleta, quer dizer, 4 dias sem recolher o lixo doméstico em Bebedouro. Apenas vão funcionar os serviços essenciais dos quais a cidade não pode prescindir. Portanto, estará aberta a UPA, unidade de pronto atendimento, nas instalações do Hospital Municipal, nos altos da Avenida Raul Furquim. Vai até sexta-feira, Semana Digital de Tecnologia e Inovação, com a união do Simpósio de Alta Tecnologia e o Fórum de Tecnologia e Inovação Cooper Citrus Credicitrus em formato digital e ambiente 3D de 360 graus. Objetivo: levar informações atualizadas ao produtor rural, apresentar novas tecnologias para a agropecuária e promover debates entre especialistas e produtores. Programação diversificada com foco em culturas de grãos, citros, hortifruti, café, pecuária e cana-de-açúcar. O evento conta com dias de campo a cargo de empresas do agronegócio, palestras técnicas e cases de produtores, além de recomendações e tendências por parte de consultores da Cooper Citrus. Aqui e ali, radiotv.com. Transferido desta quarta-feira, dia 28 de outubro, dia do servidor público, para sexta-feira, 30 de outubro, o ponto facultativo municipal em Bebedouro. Esse ato é extensivo às 3 autarquias do município, SAEB, SAZEMB e IMESB. No entanto, haverá expediente interno do Departamento Municipal de Finanças, bem como serão executados normalmente os serviços classificados como essenciais, dos quais a cidade não pode prescindir. Também a Câmara de Vereadores transfere o facultativo de 28 para 30 de outubro, igualmente para comemorar o Dia do Servidor Público. Prefeitura e Secretaria de Saúde até ontem confirmam o registro de 1.328 casos positivos
de Covid-19 em Bebedouro e de 177 de municípios da região, porém atendidos na cidade. São 1.451 os recuperados, 18 óbitos em hospitais da região e 25 locais, 10 internados graves e 7 com sintomas leves. Já o Brasil tem a média móvel de mortes por Covid abaixo de 450 pela primeira vez em mais de 5 meses. O país registrou 530 mortes pela doença em 24 horas, chegando ao total de 157.981 óbitos desde o começo da pandemia. Em casos confirmados, 5.440.903 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus. 4 estados apresentam indicativo de alta de mortes: Amazonas, Amapá, Ceará e Pernambuco. Outros 11 estados têm curvas que apontam queda. Aqui, ali, notícias. O que acontece na sua cidade? Mês das Crianças na Tuto Belo, com muitas atrações, variedades em presentes e formas de pagamento estendidas. Nas compras acima de R$50, concorra ao final do mês a um vale-compras de R$300. A Tuto Belo oferece 10 vales-compra para você, cliente de Bebedouro e de toda a região. Na Tuto Belo, preços mais que especiais em vestidos de vários tamanhos e modelos. Também em conjuntos de regatas e muitas novidades em moda adulto, feminina e masculina. O atendimento também é pelo sistema de delivery. Tuto Belo, loja completa e amplo estacionamento para sua comodidade. À disposição na Coronel João Manuel 839 Centro Bebedouro. Telefone 33427272. Dirija-se à loja de máscara e siga as orientações dos decretos governamentais para você ficar protegido do novo coronavírus. Aqui e ali notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Na volta do intervalo, no editorial, o tema de hoje, consumo local. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a micro-região e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Mulher, não tenha medo ou vergonha. Sinta suas mamas no dia a dia e se identificar qualquer estranheza, é hora de iniciar um tratamento. O câncer de mama é um tumor maligno mais comum em mulheres, o que mais leva as brasileiras à morte. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, INCA, quando diagnosticado e tratado ainda em fase inicial, isso é, quando o nódulo é menor que 1 centímetro, as chances de cura do câncer de mama chegam a até 95%. Faça exames de rotina e previna-se. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamentos. Radial Pneus. Raul Furlim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Você sintoniza aqui ali radiotv.com. Informação e entretenimento de Bebedouro para o mundo. A votação nas eleições municipais de 15 de novembro será das 7 da manhã às 5 da tarde. Onde for necessário, o segundo turno em 29 de novembro valerá o mesmo horário, das 7 da manhã às 10 da manhã, preferência para quem possui 60 anos ou mais.
A intenção é garantir mais tempo para que os eleitores votem com segurança, além de tentar reduzir a possibilidade de aglomeração nos locais de votação. Nas sessões de votação haverá equipamentos de proteção individual, como máscaras, protetores faciais e álcool em gel. Quem trabalhar na eleição contará ainda com spray. Aqui e Ali Notícias, editorial. Consumo local. Apesar de ser tema que ganha mais espaço desde o início da pandemia, a economia local nem sempre é assunto muito debatido. A realidade é que a forma de consumir pode ajudar o Brasil a superar a crise. O movimento do consumo dentro da própria vizinhança gera mais sustentabilidade e oportunidades de negócios em um bairro ou região. Com isso, nascem vagas de empregos, já que quanto mais o comércio vender, maior será a demanda por novos colaboradores, assim como as oportunidades para quem deseja começar a empreender. É o chamado efeito dominó do bem. Preste atenção no seguinte: se você abrir uma pequena empresa, comprar de fornecedores locais, tiver clientes na vizinhança e abrir vagas de emprego, estará ajudando aquele pequeno universo a ter vida economicamente ativa, além do seu negócio também ser beneficiado. Os benefícios de economia aquecida são muitos, como o aumento da arrecadação de imposto de determinado município por meio do consumo local, o que resulta em uma cidade com mais recursos para investir em segurança, urbanização e infraestrutura. A segunda razão é a valorização dos produtores da região. A ideia é consumir alimentos produzidos próximos ao lugar onde se vive. Exemplos são os mercadinhos de agricultores, as feiras locais, as marmitas vendidas na região e até mesmo as hortas comunitárias. Além de ajudar esses pequenos empresários, você estará economizando e consumindo alimentos mais frescos e saudáveis. O incentivo à sustentabilidade é o terceiro motivo. Comprando localmente é possível produzir menos lixo e usar menos recursos naturais, com a redução do combustível para transportar mercadorias de longas distâncias e a utilização de menos adubos químicos, no caso de consumir alimentos produzidos por pequenos agricultores. Por último, mas não menos importante, quanto mais a economia da sua cidade estiver aquecida, mais existirá concorrência, o que permitirá esforço maior das empresas para melhorar a qualidade da produção e o fornecimento de seus produtos e serviços. Isso estimula a competição saudável, que resultará em crescimento para todos. Economia local aquecida significa comunidade forte, e isso torna um país mais poderoso. Desenvolver o consumo local pode ser trabalhoso e levar tempo, mas se todos batalharem juntos, crescerão juntos, fornecedores, comerciantes e consumidores. É como diz o provérbio português: o sol nasce para todos. E é isso que acontece quando você resolve consumir dentro da sua vizinhança. É isso. Aqui e Ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, no bloco de esportes, os jogos de ontem pelos principais certames de futebol pelo Brasil. Inter de Bebedouro perde por 2-1 para o 15 de Jaú pela quarta rodada da segundona. Ganhar o teu sorriso é tudo que eu mais quero. Tudo tem mais cor, tudo fica belo. Se o presente for, dá tudo belo. Tudo belo, pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra tudo belo eu vou. Consciente. Mas afinal, o que é votar consciente, hein? Você já deve ter ouvido muito essa frase, né? Votar consciente é votar desapegado. Antes de pensar em vantagens pessoais,
Pense na coletividade. O que é melhor para as pessoas que te rodeiam? É um voto feito de consciência? O que a sua consciência diz que as pessoas precisam? Para isso, você precisa conhecer os cargos que os candidatos estão concorrendo. Quais as funções desses cargos? Conheça principalmente os candidatos, partidos e coligações. Afinal, você precisa saber quem é que vai te representar, né? Conheça as regras do jogo. As eleições são uma disputa com um conjunto de regras. Não te parece definições de um game? Então saiba jogar. Saiba sobre financiamento de campanha, quociente eleitoral, divisão de tempo no horário eleitoral, o que pode e o que não pode numa eleição. Não venda seu voto e não se esqueça da importância que ele tem. Você é a peça principal desse jogo. Você escolhe quem vai ganhar e fazer melhor pelo seu estado e país. Agora que você já sabe o que significa, em outubro, vote consciente. A edição de outubro da Aqui Ali está super especial. São 2 capas diferenciadas com jovens empreendedores. As amigas Natália Lorenzini e Janaína Spijorin investem em moda e consumo consciente com a Madame Tem. O cantor e compositor Rafa Valverde está à frente da banda Reprise e de diversos projetos na área musical e de comunicação via redes sociais. Confira também a inauguração da Amazing Fashion, loja de moda feminina, e as orientações do Dr. João Carlos Odenick Júnior sobre armas de fogo. Na página Estilo, Laís Santin aborda o vai e volta da moda ao longo dos anos e a respeito das tendências nesta estação. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, como o medo influencia os comportamentos. Seus cabelos caem? A dermatologista doutora Iane Batista faz observações sobre os tratamentos e os cuidados para evitar a queda dos fios. Aqui Ali, a sua revista de Bebedouro e região. Aqui Ali Notícias e o esporte para você. Futebol, futsal, artes marciais, basquetebol, natação, vôlei, atletismo, automobilismo. Todas as modalidades no Aqui Ali Notícias. Aqui Ali Notícias e o esporte para você. Copa do Brasil, hoje às 16h tem Santos e Ceará. Às 19h, Atlético Goianiense e Internacional. Às 21h30, Atlético Paranaense e Flamengo, Corinthians e América de Minas. Ontem, o Botafogo perdeu para o Cuiabá 1-0. Uma partida realizada ontem pelo Brasileiro da Série B, Chapecoense de Santa Catarina e CSA de Alagoas empataram em 0-0. Pelo Brasileiro Sub-17, ontem o Vasco venceu o América de Minas 4-1. Sport e Bahia empataram em 0-0. Corinthians venceu o Botafogo 3-1. Grêmio goleou Chapecoense 7-0. Atlético Mineiro foi derrotado pelo Palmeiras 3-0. O Flamengo perdeu para o Atlético Paranaense 4-3. Cruzeiro perdeu para o Fluminense 1-0. São Paulo venceu o Goiás 3-0. Ceará e Santos empataram em 1-1 e Internacional venceu Vitória por 3-0. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Campeonato Sub-23 da 2ª Divisão, primeira fase, primeiro turno, 4ª rodada. Ontem o 15 de Jaú derrotou a Inter de Bebedouro por 2-1. Matonense perdeu em casa para a Francana por 4-2. Itapirense, Brasilis de Águas de Lindóia empataram em 0-0. União Suzano bateu o Atlético Mogi por 3-2. Mauá Futebol perdeu do Grêmio Mauaense por 1-0. E o Barcelona da capital foi goleado pelo SKA Brasil 7-0. Hoje, às 15h, Andradina e América de Rio Preto, Assisense, Vossen de Assis, Rio Branco de Americana e Itararé
Independente de Limeira e Elosport de Capão Bonito, Flamengo de Guarulhos e AD Guarulhos. Às 4 da tarde de hoje, Bandeirante de Birigui e Araçatuba, Tupã e Grêmio Prudente, São José e Mantiqueira de Guaratinguetá. Desde o alvorecer às 7 da manhã, Aqui e Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. Em queda livre no Campeonato Brasileiro, Vasco da Gama aposta na mudança de torneio para reencontrar o caminho das vitórias. Nesta quarta-feira, o Vasco enfrenta o Caracas da Venezuela às 9h30 da noite em São Januário, pela segunda fase da Copa Sul-Americana. A partida de volta entre os dois clubes está marcada para a próxima quarta-feira, também às 9h30 da noite, no Estádio Olímpico de La Universidade Central de Venezuela, na cidade de Caracas, na Venezuela. O gol fora de casa vale como critério de desempate. A fase do Vasco da Gama não é nada boa. São 9 jogos sem vitória, sendo 5 derrotas seguidas. Não é à toa que o time que chegou a liderar o Brasileirão entrou na zona de rebaixamento, apesar de ter tido 2 partidas adiadas. O técnico português Sapinto, que fez a sua estreia na derrota para o Corinthians por 2-1 na semana passada, ainda segue sem poder contar com o artilheiro Cano. O atacante não se recuperou de dores na coxa direita que o tiraram da partida contra o Corinthians. Por outro lado, o treinador tem boas notícias. O meia Martim Benítez treinou nesta terça-feira e deve reforçar o Vasco da Gama, assim como o zagueiro Ricardo Graça e o volante Juninho, que foram liberados pelo departamento médico. O Caracas da Venezuela garantiu presença na Copa Sul-Americana ao terminar na 3ª colocação do Grupo H da Libertadores, ficando atrás do Boca Juniors da Argentina e do Libertad do Paraguai, que se classificaram para as 8ª de final. O Independiente Medellín da Colômbia ficou na lanterna. No último final de semana, o Caracas da Venezuela estreou no campeonato venezuelano com vitória em casa sobre o Zamora da Venezuela por 1-0. Tudo indica que o técnico Noel San Vicente vai repetir a escalação. E vale lembrar que o Caracas da Venezuela chegou ao Brasil com muito atraso apenas na madrugada desta terça-feira. A delegação ficou 10 horas no aeroporto da capital venezuelana esperando autorização para poder desembarcar no Brasil. Aqui e Ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, Corinthians versus América de Minas, hoje pela Copa do Brasil. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raufurquim, 1390. Telefone 17 3342 774, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. A prática de exercícios é extremamente importante para a saúde física do nosso corpo.
Assim como a água tem uma função importante para o organismo, se exercitar é indispensável para manter a musculatura em movimento, gastar energia e fortalecer os ossos e articulações. Além de ajudar na diminuição do estresse, melhora no fluxo de sangue ao cérebro e redução da ansiedade. Praticar exercícios regularmente previne todos esses problemas e também ajuda na recuperação de depressão e autoestima, que são muito comuns na sociedade. Mova-se, viva uma vida feliz. O esporte em todas as modalidades. Informações selecionadas para você ficar bem informado. Se fosse levar em conta apenas a história, o Corinthians seria apontado como franco favorito diante do América de Minas, mas o momento vivido pelos dois clubes não permite que isso aconteça. Timão e América de Minas iniciam hoje a disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Os dois times se enfrentam a partir das 9h30 da noite. A Neoquímica Arena em São Paulo é o palco do confronto. A partida de volta das oitavas de final está marcada para a próxima quarta-feira, no mesmo horário, na Arena Independência, em Belo Horizonte. Enquanto o Corinthians não consegue uma sequência de bons resultados e ocupa a 13ª colocação no Brasileirão, com 21 pontos, apenas 3 a mais do que o primeiro da zona de rebaixamento, o América de Minas vem de 5 vitórias seguidas e é o vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro. E também, é claro, vale lembrar outras possibilidades que podem acontecer durante o jogo. O técnico Wagner Mancini tem alguns problemas para escalar o Corinthians. O lateral esquerdo Fábio Santos, o meio Otero e o atacante Gustavo Mosquito já disputaram a Copa do Brasil por outros clubes, enquanto Gustavo Mantuan está com a seleção brasileira sub-20. Por outro lado, o treinador corintiano tem as voltas do lateral esquerda Lucas Pitão e do atacante Jô. No entanto, apenas o primeiro Lucas deve iniciar como titular. Isso porque o centroavante Jô está sem jogar há 2 semanas e tudo indica que vai começar como opção no banco de reservas. O técnico Lisca tem algumas dúvidas para escalar o América de Minas, mas a tendência é que ele mantenha a base que iniciou na vitória sobre o Confiança por 2 a 1 em Belo Horizonte na última rodada da Série B do Brasileiro. O zagueiro Eduardo Bauerman é desfalque certo. Assim, Anderson continua sendo o companheiro de Messias. As dúvidas do treinador Lisca estão no meio de campo entre Ale e Giovani e no ataque entre Léo Passos e Rodolfo. A escalação só será conhecida momentos antes da partida. Santos e Ceará fazem o duelo dos alvinegros nesta quarta-feira, às 16h na Vila Belmiro, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Ambos estão em um bom momento, que deixa o confronto sem favorito. Na 6ª posição do Campeonato Brasileiro, o Santos aposta na boa fase de Marinho para superar o rival campeão da Copa do Nordeste, mas derrotado recentemente na final do estadual diante do Fortaleza. O Ceará tem o talento de Vinhã vivendo um grande momento. O time cearense está no torneio desde o começo, tendo eliminado o Bragantino do Pará 2 a 1, Oeste por 1 a 4 e depois 2 a 1, Vitória 1 a 0 e 4 a 3 e Brusque 2 a 0 e 5 a 1. Os times se enfrentaram no Brasileirão na 8ª rodada. Na ocasião, o Santos venceu no Castelão por 1 a 0. Treinador Cuca fez mistério na equipe do Santos que enfrentará o Ceará. Pará com uma lesão na coxa e Alisson com dores na região do quadril são desfalques. A tendência é que sejam preservados.
As principais dúvidas são entre Arthur Gomes e Jean Mota e entre Lucas Braga e Marcos Leonardo. Guto Ferreira não poderá contar com nomes como Alisson, Kleber, Jacaré e Saulo Mineiro. Todos já participaram do torneio por outros clubes. Além deles, Samuel Xavier e William Oliveira foram vetados pelo departamento médico. Rodrigão pertence ao Santos e por questões contratuais não foi liberado. Recém-contratado, Viseu também não foi relacionado. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Atlético Paranaense e Flamengo vão se reencontrar na Copa do Brasil nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, na Arena da Baixada, em Curitiba, pelas oitavas de final. Os rivais rubro-negros se encontraram e se tornaram íntimos no último ano. Na temporada passada, os rivais se enfrentaram nas quartas de final. Depois de passar pelo time carioca, o Atlético Paranaense cresceu dentro do torneio e posteriormente se tornou campeão. Sem falar que na Supercopa do Brasil, o Flamengo deu o troco e levou a melhor. Paranaenses e cariocas entraram diretamente nas oitavas de final por estarem na Libertadores. O Furacão pegará o River Plate nas oitavas, enquanto o Mengo desafiará o Racing. No Brasileirão, o Fla luta pelo bi, estando na vice-liderança, enquanto o Atlético tenta deixar a zona de rebaixamento. O zagueiro Pedro Henrique sofreu uma lesão na coxa e está fora. O ex-defensor do Corinthians sentiu a lesão na última rodada do Brasileirão contra o Grêmio e voltará a ser substituído por Lucas Halter, apesar de Felipe Aguilar correr por fora. O técnico Paulo Autuori ainda terá outros desfalques. O meia Jorginho e o atacante Renato Kaiser já jogaram pela Copa do Brasil pelo Atlético Goianiense e não poderão defender o Furacão. Walter é o favorito para assumir a vaga no ataque. Após cumprir a suspensão no Brasileirão, Léo Cittadini volta a ficar à disposição e brigará por vaga com Lúcio Gonzalez. E o técnico Domenic Torrente também tem dúvidas e desfalques. Ele não contará com os lesionados Rodrigo Caio, Arrascaeta, Diego e Gabriel Barbosa, além de Ramon, que está na seleção brasileira sub-20. Diego Alves, Bruno Henrique, Lázaro e Daniel Cabral, por outro lado, se juntaram à delegação e reforçarão o Flamengo. As dúvidas cariocas estão no sistema defensivo. Diego Alves, que negocia renovação de contrato, briga por vaga com Hugo. Na zaga, Gustavo Henrique e Léo Pereira disputam por uma vaga ao lado de Natan. O mesmo vale na lateral esquerda entre Felipe Luiz e René. Aqui e ali Notícias Esportes. Antes de encerrar o programa, mais uma vez fazer um agradecimento especial ao internauta ouvinte que dia a dia acompanha as informações do dia em nível nacional e principalmente na esfera do município de Bebedouro. Crescente o número de ouvintes e internautas pelo Facebook, também pelo YouTube. Muito obrigado a você pela credibilidade e audiência. Um bom dia para você e até amanhã. Agora você está bem informado. Aqui e ali Notícias. As informações que são do seu interesse. Obrigado pela audiência.